desejo que se encontrem bem e agradeço o interesse em participarem aqui neste evento, que, como sabem, é um evento da comunidade DN. Quem faz parte dessa comunidade não só tem acesso a este material, mas também será disponibilizado o workbook na plataforma correspondente. E nós vamos dar continuidade a esta proposta de partilha e de aprofundamento daquilo que são não só o desenvolvimento dos conhecimentos, como também o aprofundamento e a prática de habilidades que visa que vocês consigam começar a potencializar atitudes efetivas, com valores e ética, mas também e sempre nesta atividade que é uma atividade vocacionada para os métodos consensuais e para essa via da consensualidade que estamos aqui a desenvolver, não só do advogado consensual, mas em especial deste. Em particular, a proposta do nosso encontro de hoje é falarmos sobre a cláusula de mediação e, em especial, a cláusula de mediação eficaz, isto é, como elaborar uma cláusula de mediação, quais os cuidados a ter, porquê e qual a importância. Essas são as questões que eu pretendo vos trazer aqui para nós conjuntamente refletirmos e também ficarmos com mais bases e bases mais sólidas sobre como podemos potencializar, através da introdução de cláusulas de mediação, também este instituto, esta proposta de trabalho, esta proposta de prevenção, gestão e resolução de controvérsias. Hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, ela começa a ser uma realidade. Começamos também a trazer uma ampla área de aplicação para a mediação. Já ultrapassámos aquela questão de limitação e de boicote até das resistências de que a mediação era um processo exclusivamente para relações de família. Hoje já conseguimos enxergar que não só situações de família, como situações empresariais, como até com a própria intervenção do Estado e em relação a direitos até indisponíveis, é um instrumento, é um processo que tem as suas vantagens. Com a institucionalização e a positivação das normas sobre mediação no Brasil, através do Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, nós estamos num caminho que só temos uma via, que é para a frente, e aí a questão de nós termos também trabalhado que o futuro é agora em outros eventos. E nós temos também aqui 3 momentos que podemos entender como relevantes: a prevenção, a gestão e a resolução de controvérsias. Falarmos da cláusula de mediação, no entender do que eu pretendo provocar para a vossa reflexão, é falarmos nesse momento de prevenção, mas sem deixarmos de ter presente que existem os outros 2, a gestão e a resolução. E precisamos, desde logo, de começar por interiorizar que esta proposta de trabalho, ela não vai resolver todas as situações e ela também não é a resposta mais adequada para todos os intervenientes. Isto é, vão haver situações e sujeitos em relação às quais ela é útil, vão haver outros que o processo a ser escolhido é outro diferente. Mas o que cumpre nós fazermos é sabermos em que medida é que o processo de mediação deve ser conhecido e sabermos também em que medida é que ele tem de passar a ser partilhado com os demais, por forma a que se consiga não só encontrar as soluções mais adequadas, mas também gerir os processos e atuar nos processos com cada vez mais eficiência, eficácia, mais sustentabilidade naquilo que são a resolução das controvérsias. Com isso, nós, desde logo, e para quem se está a juntar pela primeira vez a nós temos de interiorizar que a mediação é um processo que ele permite encontrar respostas para os interesses, para as necessidades e também para os valores. E com isso, quando eu falo aqui em valores, e quem já me ouviu falar desta proposta de negociação, sabe que eu estou a falar de valores na lógica triaxial dos valores económicos, emocionais e éticos, onde as pretensões precisam de ser pretensões correlacionadas com questões não só de sobrevivência,
mas também com questões de inovação e ou eventualmente de sensibilidade em relação àquilo que é a relação, o relacionamento, a interação social ou a interação grupal. Falarmos assim de cláusula de mediação é falarmos desse momento prévio ao conflito, porque quando nós falamos de uma cláusula de mediação, nós estamos a falar do momento contratual. E isso significa que é um momento que, em especial, a advocacia consensual tem nas mãos para trazer a informação ao seu cliente e aos diversos intervenientes naquele contrato o que é, qual a proposta, para que serve, quais os objetivos a alcançar, porque é que ela tem utilidade e porque ela deve de ser conhecida e também, quando necessário, utilizada. Com isso, o meu entendimento é de que a mediação ela pode e deve ser utilizada como um momento, ou melhor, como um instrumento de segurança e de estabilização das relações antes do conflito surgir, e por isso eu trazer aqui nesta lógica da prevenção, e ela precisa de ser utilizada de uma forma adequada. E isso já nos remete não só para aquilo que dispõe o próprio Código Civil brasileiro, no sentido de que é admitido um compromisso judicial ou extrajudicial para resolver litígios entre pessoas que podem contratar, logo, por aqui nós já teríamos como colocar esta cláusula, mas a própria lei de mediação brasileira, que eu reforço aqui o quanto ela é inovadora e o quanto ela de facto veio trazer ao ordenamento jurídico brasileiro a segurança necessária relativamente a essa inserção, que ela está prevista na própria lei de mediação, no artigo 2º, e que é por aí que nós precisamos então de começar para entendermos a sua importância, a sua dignidade e também aquilo que é o possível resultado a alcançar e as dificuldades que nós possamos eventualmente ter de ultrapassar. Então, no artigo 2º, aquilo que nós encontramos no artigo 2º da Lei de Mediação é a circunstância, primeiro, de que na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Nós aqui, em termos da lei, já temos esta questão da obrigatoriedade do comparecimento à primeira reunião de mediação se houver essa cláusula contratual. Vejam com isso que nós não só estamos a enfatizar aquilo que é a importância destes métodos, como estamos a criar aqui um combinado entre os intervenientes dessa possibilidade e dessa ocorrência. A partir desse momento, a partir dessa decisão plena e dessa decisão também consciente dos contratantes, é no momento da celebração do contrato que estes vão optar por submeter ou não a eventuais conflitos e divergências na interpretação ou na aplicação daquele contrato ao processo de mediação. E por isso esta é uma primeira oportunidade para, a partir desta escolha, haver aqui uma possibilidade não só de esclarecer o que é, mas também das pessoas interiorizarem que existem essas outras vias que não só a via do judiciário. Ora, se elas estão a assumir o compromisso, a assumir o combinado de que elas se obrigam a comparecer a essa primeira reunião de mediação, é pressuposto que elas saibam o que é que elas estão a aceitar e com isso elas vão trazer uma série de perguntas. Mas considerando esta questão, também importa aqui trazer que se nós já temos essa obrigação, a partir de que momento é que essa obrigação produz efeitos? E aí a lei de mediação também nos traz um reforço da importância da cláusula de mediação, quando ela diz que a mediação, no artigo 17, se considera instituída na data em que foi marcada essa tal primeira reunião de mediação. E que, no parágrafo único do mesmo artigo, enquanto tiver a transcorrer o procedimento de mediação, fica suspenso o prazo prescricional. Vejam como não só é relevante
a criação e a colocação, a construção e a colocação dessa cláusula no contrato, como também os efeitos que ela nos traz, designadamente em termos de questões de prazos prescricionais, para não termos aquela necessidade de ajuizar uma ação para garantir um direito. Porquê que então nós falamos, e eu estou-vos a trazer esse momento como um momento de prevenção? Porque quando nós falamos em prevenção, no meu entender, estamos a falar aí de um conjunto de medidas, de um conjunto de preparação antecipada para prevenir alguma coisa. E é esse momento que, para ser realizado com eficácia, ele precisa de trazer o quê? Segurança em que o resultado que vai ser produzido vai ser um bom resultado. E que também aquela situação em concreto, ela é uma situação que vai produzir determinado efeito. Como sabemos, a mediação ela não tem obrigação de resultado, ela tem uma obrigação de meio, ela é um processo que disponibiliza os intervenientes a gerirem a sua situação por meio de um processo que tem etapas, que tem princípios e que tem regras, mas que ele tem toda uma estrutura de organização. E vem aí a pergunta sobre como então elaborar uma cláusula de mediação que seja uma cláusula de mediação eficaz. A inovação que a lei de mediação nos dá é a previsão no artigo 22 da tipificação dos critérios que a cláusula de mediação tem de conter. Isto é, ali nós encontramos o que é que, de forma mínima, a cláusula de mediação tem de estipular. Desde logo, a questão de um prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, a partir da data de recebimento do convite. Em segundo lugar, a questão do local onde essa reunião vai ocorrer, essa primeira reunião. Em terceiro lugar, quais vão ser os critérios de escolha do mediador ou da equipe de mediação, se nós estivermos a trabalhar ou se nós estivermos a propor que a mediação seja feita em comediação. E também, por último, a questão da penalidade em caso de não comparecimento daquele que é convidado para essa primeira reunião. Vejam que com isto o legislador brasileiro ele já nos traz uma estrutura mínima para a estipulação dessa cláusula. Como a própria expressão indica, se nós estamos a falar de critérios mínimos, nada obsta a nós colocarmos ou integrarmos aqui outro tipo de salvaguardas ou outro tipo de situações, como por exemplo, em relação à questão do primeiro ponto, quando se fala que vai ou precisa de ser estipulado um prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião, contado a partir da data do recebimento do convite. Aqui abre-se uma janela, para quê? Para que entre nós contratantes se estipule qual vai ser a forma de fazer esse convite e de que maneira é que esse convite ele efetivamente será recebido. Vai ser por uma mensagem do WhatsApp super informal? Vai ser por um e-mail? Vai ser por uma carta? Qual será o modo pelo qual esse convite vai ser enviado? E por conta disso, nesse momento prévio, aquilo que nós vamos aqui trazer e aquilo que nós vamos aqui incluir é esta preocupação, que é uma preocupação jurídica e que é uma preocupação do advogado consensual, principalmente daquele que trabalha com contratos, dele dominar o processo de mediação, assim como ele domina o processo judicial e assim como eventualmente ele domina o processo arbitral, para que ele entenda a possibilidade de criar uma cláusula que seja uma cláusula individual, uma cláusula compromissória de mediação, uma cláusula contratual compromissória de mediação ou, eventualmente, aquilo que se denomina de uma cláusula escalonada. Isto é, pode ali ser estabelecido que vai ocorrer mediação, não sendo possível a mediação, vamos para uma arbitragem ou vamos fazer a mediação, não sendo possível a mediação, vamos para o judiciário.
Mas, por regra, esta cláusula contratual compromissória de mediação de que nós estamos hoje aqui a falar, no sentido dela ser efetivamente eficaz e eficiente, ela precisa de ser trabalhada de uma forma minuciosa. Nós estamos a falar de mediação privada, em especial, nós estamos a falar dessa possibilidade que o nosso cliente tem de escolher quem será o mediador, onde vai esse processo de mediação acontecer, quais as regras que nós temos aqui e os combinados que nós precisamos desde já de fazer para que essa mediação ocorra. Então, imaginem, por exemplo, nós poderíamos começar por estipular nessa cláusula que as partes convencionam entre si, livremente e amparadas pela Lei Federal 13.140, que, se uma controvérsia surgir em razão deste contrato ou posteriores adendos, então vejam que nós já estamos a dizer este contrato ou posteriores adendos, nós podemos incluir, incluindo sem limitações, o seu descumprimento, término, validade ou invalidade ou qualquer questão relacionada com o mesmo vai ser tratada por mediação. E que, num número 2, poderíamos dizer que fica desde já convencionado que, primeiramente, irão buscar os intervenientes uma solução por meio da mediação, fundado nos princípios da autonomia da vontade, da isonomia, da imparcialidade, da confidencialidade, independência, boa-fé e busca de consenso, antes de recorrer a outros meios judiciais e extrajudiciais para a resolução de controvérsias nos termos da lei. Ou seja, nós aqui já estamos a fazer uma referência também acrescida àquilo que são os princípios da mediação. E podemos aqui incluir os princípios que constam da lei de mediação e os princípios que constam do Código de Processo Civil, porque há ali alguns que eles não estão nos dois diplomas. Podemos também incluir aqui outros elementos, como seja, por exemplo, que o recurso à mediação na resolução de qualquer controvérsia deve ser feito com respeito absoluto à confidencialidade. Isto é, os intervenientes acordam que não será ventilado para a instituição ou para outros departamentos nenhuma informação em relação à divergência que existe entre os mesmos. Então, tudo isso são questões que nós podemos introduzir dentro desta cláusula. Aí, em relação a cumprindo com aqueles requisitos que nós falámos ainda há pouco, também já podemos dizer o quê? Que esse procedimento, aí em relação à forma do convite, tá? Então, o procedimento de mediação, ele pode ser promovido por iniciativa de qualquer um dos intervenientes e será realizado da seguinte forma. E aí nós vamos estipular o quê? Os prazos. Então, os prazos para a ocorrência desse primeiro encontro. E aí nós podemos, já sabemos que em termos da lei aquilo que nos diz é um prazo mínimo de 10 dias, não excedendo o prazo máximo de 3 meses contados do recebimento desse convite. Então nós poderemos colocar que a primeira sessão será realizada no prazo mínimo de 10 dias, como se coloca a lei, ou poderemos, neste espaço entre 10 dias e 3 meses, escolher, por exemplo, de 30 dias, contados a partir do recebimento da solicitação de mediação, que será feita por meio de envio de e-mail e por meio de envio de WhatsApp. Isso é o conteúdo da forma como esse convite vai ser feito e de qual a data em que vai efetivamente acontecer esse primeiro encontro. Outro elemento que caracteriza, que precisa de caracterizar esta cláusula é o local onde a mesma vai ocorrer. E isso também fica na disponibilidade das partes, isto é, na disponibilidade dos contratantes. Por isso, nós podemos colocar ali que as sessões de mediação elas serão realizadas, imaginem, na Câmara X, Y ou Z, ou elas serão realizadas na cidade tal, num determinado espaço físico. O que importa aqui é que o local que for indicado tem de ser um local onde seja possível realizar reuniões envolvendo informações confidenciais. Isso significa que os intervenientes podem inclusive contratar
que esses encontros vão acontecer. Imaginem, se nós estivermos a falar de uma relação empresarial, eles podem acordar que esses encontros serão realizados na sede de uma das duas empresas, que tenham umas instalações mais adequadas, que tenham umas instalações mais propícias a que o mesmo ocorra. Ou, se desde já quiserem, podem também desde já estabelecer e indicar uma determinada câmara. A outra questão diz respeito aos mediadores, isto é, quem vai mediar essa situação. E isso é muito importante de nós trazermos em termos da eficácia desta cláusula, porque eu tenho escutado alguns intervenientes dizerem que seria interessante indicarem já o mediador que querem. O que é que isso pode resultar, ou quais são as dificuldades em que isso pode ocorrer? Esse mediador em concreto, eu não sei quando vai acontecer um conflito e quando eu vou precisar de acionar a mediação. E por conta disso eu não sei o que vai acontecer neste espaço de tempo em relação a esse mediador. Eu não sei se ele vai estar disponível, eu não sei se ele vai ter aí também não só a disponibilidade de tempo, mas também a disponibilidade eventualmente de deslocação, ou se ele mesmo irá aceitar mediar o nosso caso. Por conta disso, a indicação e a sugestão que eu dou em relação a este tema é que seja indicado um critério objetivo para a apresentação desse mediador. Então, por exemplo, pode-se dizer que os contratantes definem que o procedimento em si, e aí é importante dizer se ele conta com a atuação de um mediador ou se ele conta com a atuação de 2 mediadores. Isto é, se é mediador único ou se vai ter comediação. E a segunda questão é em relação à regra de escolha do mesmo. Então vejam, por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso da regra de escolha do mesmo. Esse mediador, ele vai ser escolhido com base em que critérios? Com base na circunstância da lista de uma determinada Câmara, com base no cadastro, quer seja o cadastro de mediadores reconhecidos internacionalmente, como seja, por exemplo, o cadastro do ICFML e do IMI, de mediadores privados, ou o cadastro do Tribunal Judicial, ou o cadastro do CNJ, ou que cadastro? Isto é, quais são os critérios objetivos pelos quais eu vou contratar aquele mediador, eu vou poder escolher um determinado mediador. E isso fica mais claro se houver também, e aqui também se pode fazer, desde já a estipulação de o quê? A estipulação de uma forma de escolha desse mediador. Podemos dizer, por exemplo, que quem convida para o processo de mediação, o outro lado, com base nesse critério objetivo, indica o mediador. Ou, se for o caso de comediação, cada um dos intervenientes indica um mediador num período de XYZ. Ou que cada um deles indica 4 mediadores e os advogados vão fazer reuniões com esses mediadores para que no final de um determinado prazo estejam em consenso em relação ao mediador que vai ativamente participar e gerir todo esse processo. Bom, vejam que nós estamos aqui, mais uma vez, na autonomia da vontade, com uma gama de liberalidade e de autonomia na prática para conseguir identificar quem são os mediadores que vão trazer e trabalhar com esta situação em concreto. E aí, aquilo que também é muito importante de colocar nesta cláusula de mediação, porque nós sabemos que muitas das vezes os contratantes, eles até escutam as informações que lhes são dadas, mas eles verdadeiramente não, ou melhor, até ouvem as informações que lhes são dadas, mas verdadeiramente eles não escutam, não é? E é exatamente por isso que é necessário esclarecer, informar e registrar, escrever. Então, é importante trazer, por exemplo, e ficar registado na cláusula, que os contratantes declaram estar cientes da obrigação de comparecer ao primeiro encontro, à primeira sessão de mediação. Não só de acordo com aquilo que estão ali a combinar,
mas também de acordo com aquilo que consta na lei. E aí vem a outra questão, que é a questão da penalização, isto é, e se a parte convidada não comparecer a esse primeiro encontro? Porque, óbvio, se eu convido, eu vou comparecer, não é? Então, aquilo que nós temos aí como proposta da lei é que, se a parte convidada não comparecer e havendo posterior instauração de processo judicial ou arbitral para tratar a mesma controvérsia que era objeto da mediação proposta, aquele que foi convidado e não compareceu, ele vai ficar responsável pelo pagamento de 50% das custas e os honorários sucumbenciais, caso ele venha a ser vencedor em processo arbitral ou judicial posterior, que envolva o tal escopo de mediação para o qual foi convidado. Qual a lógica desta razão de ser, desta penalização que a lei traz? Que se aquele sujeito é convidado e se ele tem o direito do lado dele, quando ele não vem a este primeiro encontro, significa que ele dispensou, não é? Ou seja, ele não aproveitou esta possibilidade de construir uma solução consensual. E por conta disso, se ele vai utilizar toda a máquina do judiciário ou toda a máquina arbitral, não faz sentido penalizar totalmente aquele que se propôs a construção de uma solução consensual, mesmo não tendo a justificação legal do seu lado. E estas são as etapas e os momentos que nós precisamos de entender e precisamos de aprofundar quando estamos aí a construir essa cláusula contratual de mediação. Uma das questões que é muito interessante também é a circunstância e a possibilidade, mais uma vez que a lei traz, e por conta disso eu entendo, por variedíssimos momentos e variedíssimas justificações, a lei de mediação brasileira ela é muito, muito completa e ela apanhou aquilo que eram as dificuldades, designadamente algumas dificuldades que se passaram com o Instituto da Arbitragem, e com isso ela evitou que a mediação passasse pelos mesmos problemas, ou seja, é como que se o legislador tivesse aprendido com aquilo que aconteceu em relação à arbitragem e tivesse trazido em relação à mediação esse conhecimento dele e elaborasse aqui cláusulas para que a mediação não passasse pelas mesmas dificuldades. E uma delas é, se essa cláusula podem os intervenientes colocar tudo isso que acabámos de falar, ou, eventualmente, algumas questões na cláusula contratual podem ser substituídas com a referência a quê? Com a referência a um determinado regulamento de uma determinada Câmara. Isto é, aquilo que consta do artigo 22 da Lei de Mediação, no parágrafo 1º, é que a previsão contratual, desta cláusula que estamos a falar, ela pode substituir a especificação de como indicar o árbitro, como indicar o mediador, onde vai ocorrer a mediação, como vai ser feito o convite, qual a data de marcação do primeiro encontro, fazendo o quê? Fazendo a indicação de um regulamento, que seja um regulamento publicado por uma instituição idónea, prestadora destes serviços de mediação, ou seja, por uma Câmara de Mediação, que por regra são câmaras de mediação e arbitragem. E com isso, essas próprias câmaras, elas não só têm a obrigação de conter instrumentos, seja regulamentos, seja também os seus próprios estatutos, onde vamos encontrar esses critérios de escolha de mediador e realização da primeira reunião de uma forma bem clara. E aí, e por conta deste tema que estou aqui a trazer, importa trazer também aqui para vocês aquilo que é o conceito de cláusula de mediação vazia ou cláusula de mediação cheia, à luz daquilo que se fala também em relação à cláusula de arbitragem vazia e cláusula de arbitragem cheia. Falarmos de uma cláusula de mediação vazia
significaria que algum destes temas que o legislador trouxe como sendo obrigatórios de constar na cláusula não estivessem ali incluídos. E o que é mais interessante e que reforça o que eu vos acabei de dizer sobre que o legislador, ao trazer a mediação e ao trazer este tema para a mediação, ele aprendeu aquilo que tinha acontecido com a arbitragem e regularizou a situação, é a questão de se houver dissenso, ou seja, se não houver consenso, ou se houver a omissão de alguma das situações que nós falámos, isto é, não havendo uma cláusula que seja uma previsão contratual completa, nós teríamos então aí uma cláusula vazia. E aí, aquilo que o legislador brasileiro traz no artigo 22, no inciso 2º, é a circunstância de que, se por alguma razão essa cláusula não estiver completa, então determina-se o quê? Que são observados os critérios que ele passa aí a apresentar como sendo os critérios que vão ser cumpridos. E ele coloca o prazo mínimo, ele coloca o prazo máximo, ele coloca o local em concreto, quais as características desse local, que não necessita de ter muitas especificidades, precisa só de responder à questão e à exigência da confidencialidade e também à possibilidade de haverem reuniões individuais que também precisa de ser acautelada essa confidencialidade, e ele traz-nos uma proposta em relação à designação do mediador. Aquilo que ele nos traz é a faculdade de haver uma lista de 5 nomes, com informações de contacto, com referências profissionais de mediadores capacitados, e vejam aqui que ele fala em mediadores capacitados, não fala em mediadores cadastrados, e não entra naquilo que significa ser capacitado. Isto nós estamos aqui a trazer que qualquer um que tenha capacidade e que tenha uma capacitação poderá ser indicado como mediador, e que a parte convidada ela poderá escolher expressamente um desses 5. E caso a parte convidada não se manifeste em relação a um desses 5, considera-se aceito a lista, nessa lista, aquele que tiver sido indicado em primeiro lugar. Então, com isto nós já estamos a ultrapassar essa possível dificuldade que era a indicação de quem seria designado como mediador. Em relação à penalização, ela é conforme aquilo que eu ainda há pouco vos falei. Quando nós estamos a estipular esta cláusula e quando nós estamos a determinar esta penalidade por consenso, ela pode ser diferente daquilo que consta aí no inciso 2º, mas essa é a possibilidade que o legislador nos traz para nós ultrapassarmos essa dificuldade. Com isso, aquilo que se coloca, acredito eu, pelo menos para alguns de vocês, é se apenas, como é que é essa questão da obrigatoriedade ao primeiro encontro? Porque há muitas pessoas que eu escuto dizerem: como assim é obrigatório comparecer ao primeiro encontro, como assim obrigatório comparecer à primeira sessão, se o processo de mediação é voluntário? A questão é exatamente essa, é que o processo de mediação é voluntário, mas o convite para sentar à mesa e identificar se a mediação é um método mais adequado ou não, não é voluntário. Esse encontro, ele é um encontro que é considerado de comparecimento obrigatório, e após a realização desse primeiro encontro, dessa primeira conversa, a mediação em si, ela só vai prosseguir se ambos manifestarem esse interesse em prosseguir. E isso também está estabelecido na lei. O artigo 2º da Lei de Mediação refere expressamente que ninguém será obrigado a permanecer no procedimento de mediação, mas os intervenientes eles são obrigados a comparecer quando convidados, e principalmente se nós estivermos a falar de uma questão que está contratualmente estabelecida e que aí terá as consequências daquilo que é esse incumprimento do combinado.
O que é que eu considero aqui importante nós entendermos é que, além desta questão da confidencialidade e da autonomia da vontade, a autonomia da vontade, ela é definida como aquele dever que nós temos de respeitar diferentes pontos de vista, não é? Assegurando-se que qualquer decisão que seja tomada, ela é uma decisão que é tomada de forma voluntária e não coercitiva, e com isso com uma liberdade para que cada interveniente tome as suas próprias decisões durante ou no final do processo, podendo interrompê-lo a qualquer momento. Isto é, eles podem ir no primeiro encontro, aceitar fazer parte do processo de mediação e num determinado momento chegarem à conclusão que não é o mais indicado continuarem, suspendem o processo, interrompem o processo ou colocam fim ao mesmo. Agora, de uma forma ou de outra, aquilo que nós estamos aqui a trazer como proposta é de que não se deve de rejeitar algo que não se conhece à partida. E eu até posso conhecer o processo de mediação, mas aquela situação em concreto, aquele contexto em concreto, aquela envolvência não só de situação conflituosa, mas também de situação relacional, nos elementos objetivos e subjetivos do conflito, elas só são possíveis de sentir e de prever se nós formos a esse primeiro encontro. E é importante duas questões, diria eu. Primeiro, Dulce, mas as relações estão absolutamente conturbadas, eles não se conseguem sentar na mesma mesa. Isso não é impeditivo para que o primeiro encontro e até para que o processo de mediação inicie. Porque, atendendo à flexibilidade do processo, o procedimento de mediação pode ser iniciado com reuniões individuais, com reuniões em separado. E ele pode continuar durante um determinado período de tempo através dessas reuniões em separado. E lá mais à frente, quando já houver ambiente possível, eles se juntarem e conseguirem dialogar, conseguirem conversar, conseguirem ter um trato cordial. E isso é importante de nós entendermos, porque o procedimento ele não é impositivo, ele é flexível, ok? A outra questão que eu também considero que é muito relevante é a questão de que os litígios decorrentes de contratos comerciais e societários que não tenham ou que não contenham cláusula de mediação, o mediador extrajudicial ele somente vai cobrar pelos seus serviços caso os intervenientes assinem o termo inicial de mediação e permaneçam voluntariamente no procedimento. Isto é, para o legislador pensou inclusive naquela situação de que daqueles que não têm cláusula de mediação, que o conflito ele decorre de contratos comerciais ou societários e que a justificação poderia ser não, eu não vou despender dinheiro com isso. Bom, aí a legislação aquilo que diz é que esse primeiro encontro ele não é cobrado pelo mediador. E com isso o que é que nós estamos a fazer? Mais uma vez, nós estamos a estimular aquilo que é o processo consensual, a resolução consensual e a utilização da mediação. Repito, não é para todos os casos, não é para todas as pessoas, não é para todas as situações e nem é em todos os contextos. Então, vai haver momentos em que esse advogado consensual ele tem que ter uma postura mais litigante, eventualmente até judicializar um processo, mas sempre com o foco da sua crença de que o método consensual dá uma resposta mais eficaz e eficiente ao seu cliente. E por isso é tão importante ter essa abordagem aí. Até aqui nós identificamos não só a questão da construção e da elaboração da cláusula, tem mais algumas questões que eu ainda vos quero trazer e temos ainda tempo para isso. Eu vou também ver as vossas questões, então coloquem aí as vossas questões que eu ao mesmo tempo e aqui em simultâneo vou vendo, tá? Vou trazer-vos o quê? A questão ainda antes de dar aí atenção às vossas questões, que se em relação a essa previsão contratual da cláusula de mediação, os intervenientes se comprometerem, por exemplo,
a não iniciar procedimento arbitral ou processo judicial durante um determinado prazo ou até o implemento de determinada condição. Se houver eventualmente alguma ação a correr, essa mesma ela será também suspensa por forma a que esse combinado seja atendido e de que esse trabalho possa ser feito. E mesmo que nós estejamos nessa lógica da judicialização ou de uma arbitragem, mas em especial na judicialização, é possível fazer uma mediação privada. E aí aquilo que eu vos trago é que a obrigação, o dever do advogado que potencializa com o seu cliente a faculdade de ele utilizar a mediação, de ele utilizar o processo de mediação, impõe também que esse profissional ele esclareça quais são as diferenças entre a mediação judicial e a mediação privada, em que nós não vamos dizer uma é boa e a outra é ruim. Aquilo que nós vamos precisar de trazer é o que é que significa uma mediação judicial, por exemplo, o local onde ela vai ocorrer. A mediação judicial, por regra, acontece ou num sejusque ou dentro do próprio edifício do tribunal. Tem o nosso cliente interesse, tem o nosso cliente vontade de se submeter a um processo realizado nesse local? Ou por conta da sua imagem pessoal, individual, até empresarial ou familiar, ele tem interesse em manter a confidencialidade e por isso não se expor. Então vejam que não estamos aqui a dizer que uma é boa e outra é ruim. Aquilo que estamos a dizer é que elas têm características diferentes. E é nessas diferenças que nós precisamos de identificar qual é que é o nosso cliente. Se o meu cliente é uma pessoa vulnerável, se o meu cliente é uma pessoa que não tem condições de pagar, certamente eu vou ter em consideração das duas uma. Ou uma mediação judicial que é gratuita, ou eventualmente uma mediação privada numa câmara que está cadastrada junto do CNJ e que tem a obrigação também legal de prestar esse serviço com um determinado percentual, com um determinado número de processos, gratuitamente, atendendo às condições do cliente. Isso é informação que nós precisamos de ter em consideração, de ter em atenção e de ver se existe ou não existe essa cláusula e como é que nós podemos então trazer esses elementos de forma eficaz e também de forma eficiente. Porque falarmos de eficiência e falarmos de eficácia aqui tem de ver com essa oportunidade que este processo dá, que traz vantagens, que tem características, mas que não responde a tudo. Tá? Então, não é uma varinha mágica que vai responder a tudo, ele tem as suas limitações e também existem as limitações dos próprios intervenientes e do contexto da situação. Mas ele implica essa mudança de paradigma no relacionamento. E há necessidade de, enquanto profissionais da advocacia consensual, saber fazer contas e ter também a oportunidade de entender que será uma forma de construir uma solução dentro daquilo que é o poder de decisão dessa mesma situação. Eu vou ver então aqui algumas perguntas que vocês colocaram. A Beth está-nos aqui a colocar o seguinte: assim como a escolha dos árbitros, a escolha do mediador, também é feita uma pesquisa se o mediador tem ou não uma relação com as partes e é necessário o mediador revelar se tem ou não a relação com as partes? Sim, Beth, sem dúvida. É necessário, é o seu dever de esclarecimento, não só em relação a quem ele é, o que é que ele faz, isso também pode ser, e é uma prática corrente na mediação privada, mas também se a sua relação com os intervenientes, se ela tem ou não algum impedimento. E isso tem de ser feito e tem de ser colocado em cima da mesa de uma forma muito transparente. Isto é, se o mediador, imagina, aquele mediador ele já foi escolhido por um dos intervenientes e ele já atuou em vários processos como mediador, sendo aquela parte ou aquele interveniente um dos sujeitos do processo de mediação.
tem um mediador nesse sentido a obrigação de trazer que, olha, eu gostaria aqui de trazer que em relação à minha atuação, eu já tive atuação em outros processos onde o Sr. João intervinha como interveniente, considero que essa situação não coloca em causa a minha imparcialidade, não coloca em causa a minha atuação enquanto mediadora, mas quero colocar para vocês me dizerem em especial se isso vos incomoda, porque se incomodar, escolhem outro mediador. Tá? Então, essa transparência aí e essa situação, ela precisa de ser colocada em cima da mesa, é uma obrigação legal e aí, em relação a esse tema, fica desde já o convite, Beth, para que veja aquilo que é o Código de Ética e Deontologia que nós encontramos, quer na Resolução 125 em relação aos mediadores judiciais, quer em relação à mediação privada, por exemplo, o que consta no CONIMA, que são instituições não só credíveis, mas de elevada confiança, que nos trazem aí orientações. O próprio IMI também tem essas indicações, o ICFML, então há várias instituições e as câmaras, algumas delas, também têm código de ética dos seus mediadores e nos regulamentos vocês também encontram essas exigências, ok? Aí ver aqui mais umas perguntas que eu tinha identificado que vocês tinham colocado. Se a possibilidade de haver encontros individuais deve estar no contrato? Pergunta a Cíntia. Eu diria que sim, Cíntia. Aquilo que eu considero é que o contrato deve de ser o lugar onde tudo aquilo que nós estamos a falar está ali escrito para que não haja dúvidas, para que haja convicções e para que na incerteza se possa ir lá e identificar que sim, aquilo foi falado, aquilo foi conversado e aquilo foi estabelecido. Porque ao início, quando as pessoas não têm conflito, que é quando se está a elaborar o contrato, elas nem sempre escutam tudo, não é? Elas ouvem, mas elas nem sempre escutam tudo. Quando surge o conflito e quando elas têm a necessidade de ter ou de escolher ou de executar esse tal meio para fazerem face ao conflito, aí aquilo que vai acontecer é que elas vão ler o contrato. E aí, se estiver lá, imagina essa previsão de que nos termos da lei o processo de mediação, o procedimento em si vai ocorrer em reuniões individuais ou em reuniões conjuntas e inclusive ele pode se iniciar por meio dessas reuniões individuais, talvez isso já dê algum conforto àquele interveniente a dizer assim, ok, então se eu não tenho que me sentar na mesma mesa do outro, então eu até vou, eu até aceito. E isso é muito interessante de ver na prática que surge, que acontece. Então tudo o que nós conseguirmos colocar no contrato, por vezes vão ficar contratos grandes e vão ficar cláusulas extensas, mas será preferível do que dizer nos termos da lei. Nos termos da lei. Porque nos termos da lei é muito vago, não é uma coisa criada e construída para aqueles sujeitos, para aqueles intervenientes em particular. Ok? Aqui o Arivaldo está a fazer a seguinte questão. Considerando a mediação judicial, quais as penalidades cabíveis pelo não comparecimento do mediado sem justificativa ao primeiro encontro e pela audiência não justificada ao longo das sessões? Essa é uma pergunta que não só é absolutamente pertinente, mas que também tem fundamentação e resposta na lei. Isto é, da mesma forma, aquele que não aceitar o convite de estar presente, consta na lei a sua consequência. E consta na lei a sua consequência, nomeadamente em termos dos custos em relação à ação. Agora, na prática isso está a acontecer? Que eu saiba, na prática não está a acontecer. Inclusive, partilhando com vocês, e aí eu ainda não tenho o resultado, mas depois desta conversa eu vou cobrar, eu sei que existem algumas ações onde a Defensoria Pública representa um dos intervenientes e por razões diversas ela não comparece a esse primeiro encontro e houve um advogado que se manifestou exatamente nesse sentido, no sentido de que houvesse a condenação
pela prática daquele ato que acaba por ser um ato atentório à prossecução da justiça e com isso dessa relevância sobre o que é a existência deste primeiro encontro e do respeito em relação ao instituto, à instituição e ao mediador. O que é que acontece em relação à mediação judicial, Arivaldo? Infelizmente, nós temos um país de uma dimensão continental, onde em termos da mediação judicial nós estamos divididos CNJ, depois estamos divididos estadualmente. Dentro do estadual, os tribunais têm competências específicas que depois, entretanto, eles têm aí um NUPEMEC e abaixo do NUPEMEC os vários SEJUSCs. Essa organização, ela é uma organização que a sua regulamentação e as consequências elas vão mudando de estado para estado e às vezes de localidade para localidade e com isso infelizmente não existe ainda uma uniformização. Penso que será dever dos advogados fazerem denúncia às instituições próprias e as instituições próprias é no PMEC, a instituição própria é o Tribunal de Justiça, nomeadamente aquilo que é a presidência desse tribunal, a vice-presidência desse tribunal responsável pelo NUPEMEC e também o próprio CNJ, naquele que é o responsável por essa pasta, além da Ordem dos Advogados que deve ser sempre acionada. Sabemos que a maior parte das seccionais já têm as comissões de mediação e conciliação. Aproveitem a existência dessas comissões para que, enquanto advogados, denunciarem aquilo que acontece, porque sem essa denúncia, sem esse conhecimento, é muito difícil fazer alguma coisa mudar, é muito difícil corrigir erros e alguns erros são gigantescos, são grosseiros mesmo, são incumprimentos da lei e a lei existe para se cumprir. Principalmente se nós estivermos a falar do judiciário, nos outros lados também, mas o judiciário tem essa obrigação de fiscalização e aplicação da lei. Ok? Acho que eu tinha aqui isso, mais uma pergunta. Ok, a Cíntia diz que a confidencialidade também está prevista no SEJUS, que sim, a confidencialidade faz parte do processo de mediação e ela refere-nos que em São Paulo as conciliações no SEJUS que são pagas. Bom, em relação a esse pagamento, a última informação que eu tinha era que ele ainda não estava a ser feito de acordo com a resolução do CNJ. E eu também confesso não ter informação atualizada sobre qual o valor daquilo que é solicitado aos intervenientes como custo pelo uso dessas audiências e também qual é que é o valor que esses profissionais, sejam conciliadores, sejam mediadores, estão a receber. De toda a forma, aquilo que me parece é que, como advogados, os nossos clientes, eles precisam de saber que esse serviço é um serviço que é prestado de uma forma profissional e, como tal, ele precisa de ser reconhecido e ele precisa de ser remunerado. E nós precisamos de fazer contas em relação a essa prestação. Se no caso de São Paulo ou no caso de outro estado já existe essa tabela de custo para o meu cliente, então isso ainda me vai ajudar mais a que eu apresente ao meu cliente o seguinte: olha, neste tribunal em concreto, se nós formos para uma mediação judicial, tem um custo de X, se nós formos para uma câmara, tem um custo de Y, se nós formos para uma mediação ad hoc ou autónoma, tem um custo de K. Aquilo que importa, além do custo, é saber que esse não pode ser o único critério que me faz escolher o processo. Eu preciso de ter outros critérios, que era mais isso que eu estava a tentar vos passar. Eu preciso de ter o critério que é a imagem, que é a questão da efetiva confidencialidade, não no sentido da confidencialidade do processo, mas no sentido da minha presença. Talvez eu não tenha sido clara, Cíntia, e aí obrigada pela colocação, tá? Imagina o seguinte, imagina que eu como advogada solicitei uma mediação no Tribunal de São Paulo e coloquei e solicitei uma mediação no Tribunal de São Paulo, uma mediação extraprocessual, ok? Então, eu ainda não judicializei, não foi distribuída a ação,
mas eu solicitei ali uma mediação pré-processual. Quando eu vou fazer a audiência, quando eu, enquanto advogado, vou com o meu cliente para esse primeiro encontro, se esse encontro vai acontecer dentro do espaço físico que é o tribunal, qual é que é o risco de eu e o meu cliente sermos vistos por terceiros a entrar no tribunal? Talvez seja grande. Qual é que é o risco de nós sermos vistos a entrar para uma sala que é uma sala de mediação? Também vai existir. E era esse sentido que eu dizia a confidencialidade, ou seja, não a confidencialidade daquilo que ocorre dentro do processo de mediação, não a confidencialidade de que esse processo de mediação está a acontecer, mas a confidencialidade no sentido de que eu estou a participar de um processo, de que o meu cliente está a participar num processo. E aí partilhar com vocês, que não sei se é do vosso conhecimento, mas existem câmaras de mediação que, inclusive, não só nas suas instalações, elas têm um acesso pelas garagens, como elas têm um acesso por elevador privado para dentro da câmara onde vai acontecer essa mediação. Tal é a importância que aquela pessoa ou que aquela entidade dá à verificação e à ocorrência daquele processo. Óbvio que isto não se aplica a todos os clientes, e se nós tivéssemos todos clientes desses, significava que estávamos todos bem, porque certamente eles estariam a reconhecer o valor do nosso trabalho. Mas existe essa questão e foi isso que eu vos quis trazer e partilhar aí com vocês. Ok, a Daniela está a perguntar assim, em relação às mediações online privadas, se é obrigatório os mediadores terem assinatura digital a fim de validar o acordo. Essa pode ser uma questão do nosso próximo encontro aí, Daniela. Aquilo que nós precisamos de entender é, no início da mediação, e em especial da mediação online, têm de ser realizados todos os combinados. Então, eu na qualidade de advogada, se eu estiver preocupada não só com a validade daquele acordo que eu estou a fazer, mas também com a validade formal do mesmo, eu vou escolher um mediador que me confira que ele tem uma assinatura digital e que todos os documentos que nós estabelecermos, nomeadamente não só o acordo final, mas o termo inicial de aceitação da mediação, vai ser assinado digitalmente por mim, pelo meu cliente e pelo mediador que intervém. E aí isso será um dos critérios que pode ser desde logo colocado. E aproveitando essa questão da Daniela, trazer também, e trazendo aqui para o nosso tema, tá? Que a cláusula de mediação, ela também pode incluir se nós vamos fazer a mediação via online ou se nós vamos fazer a mediação presencialmente ou se estão abertas as duas possibilidades. Porque, mais uma vez reforçando aí a inovação e a ousadia da lei brasileira, já consta ali que a mediação pode ser realizada por qualquer meio de comunicação que admita transação. Então vejam como ela é arrojada até em relação a isso. A informalidade é uma informalidade do trato, é uma informalidade do meio, e aquilo que importa é haver combinados. Então eu diria que aquilo que é importante em relação à assinatura digital é que ela seja um tema conversado, então é muito importante que ele venha para cima da mesa e que ele seja verificado se é relevante para os intervenientes e se sim, isso pode ser um critério para a escolha do mediador, tá? Depois, aqui a Nizar está perguntando se o contrato deve ser visto como um código dos procedimentos daquela mediação em concreto. A cláusula, não é, Nizar? Sim, essa cláusula de mediação que nós estamos a falar, em termos da sua elaboração para que ela venha a trazer eficácia, ela é essa manifestação de como vai ser, como se vai realizar, quais os procedimentos. E por isso é que a lei diz que como poderíamos ter que entrar ou poderíamos sentir a necessidade de esmiuçar muitas questões, por vezes aquilo que é mais fácil é de nós pegarmos num regulamento ou num procedimento de uma determinada Câmara, que já tem todas essas etapas,
e dizermos que aquela mediação vai ocorrer de acordo com o previsto ou de acordo com o estabelecido no regulamento daquela Câmara em concreto, tá? Então essa é a questão. A Cirlei pergunta aqui se as câmaras privadas cobram taxa de administração. Tem duas taxas que são necessárias identificar nas câmaras, e aí nesta cláusula de mediação nós também podemos incluir por conta de quem correm os custos da mediação, se correm 50-50, se quem solicita a mediação é quem vai pagar os custos da taxa de administração ou dos custos da taxa de iniciar o processo, porque existem dois custos, tá? Existem câmaras que cobram pelo início do processo e existem câmaras que cobram pelo início do processo e pela administração do processo, e existem outras que só cobram pela administração do processo. Tudo isso, por norma, é apresentado com muita transparência, então vocês vão ao site das câmaras e vocês têm não só o regulamento, o estatuto, a tabela de honorários dos mediadores, os valores que são cobrados ou não de taxa de início do processo e de taxa de administração do processo, e por isso é que é muito importante, quando nós estamos a fazer esta cláusula e a incluir a mesma nos contratos, nós conhecermos do Instituto em termos da lei e conhecermos do Instituto em termos também das câmaras, ok? Bom, já estamos aqui a passar o Nizar. Desculpa, Nizar, foi aí uma gafe minha, tá? Perdão, viu? Então o Nizar fazia aqui esta pergunta sobre as câmaras, então tem essa resposta, tá? Há várias taxas que precisam de ser aí avaliadas e analisadas. Chegamos ao nosso tempo. Muito obrigada aqui pela vossa atenção e também pelas vossas palavras de agradecimento e de desejos de final de semana. Para mim é muito importante sentir essa vossa vontade de conhecer com maior profundidade o Instituto, principalmente os profissionais da advocacia, que têm tudo a ganhar com conhecer mais este processo, com conhecer mais o procedimento e com trazer para os seus clientes essa lógica em que, enquanto advogada, eu vou continuar como advogada, mas eu já posso trazer e incluir aqui uma questão educacional, diria, de que nós não temos só o judiciário e os advogados consensuais, eu diria que eles são advogados especializados, porque além de litigantes, eles ainda têm mais conhecimentos e, portanto, eles também podem cobrar mais à hora, hein? Fica aí a dica. Elaborar essa cláusula tanto pode ser na prevenção, como nós tivemos a ver aqui, mas também se surge um conflito em que essa cláusula não existia, o advogado pode fazer um adendo ao contrato, pode fazer um compromisso de mediação naquela situação em concreta, assim como pode ajuizar a ação e depois de ajuizar a ação trazer essa possibilidade de realização da mediação, seja dentro do judiciário, seja fora do judiciário, ok? Então, aquilo que eu vos quero deixar aqui mais uma vez como mensagem é de que nós precisamos de mudar a nossa forma de pensar, que o judiciário é monopólio. O judiciário não é mais monopólio de nada. Nós temos várias vias, nós temos vários caminhos, vários processos onde podemos encontrar e construir respostas para os problemas dos nossos clientes, porque aquilo que o advogado experimenta e vivencia todos os dias são a gestão e a resolução, mas também a prevenção em relação a esses conflitos. E por tudo isso ele também precisa de ser remunerado. Então é por aí mesmo que nós temos esse caminho e, como eu já disse em outros eventos meus, nós temos um caminho de abundância. A abundância faz com criatividade. O medo só serve para nós termos uma visão de escassez. Então sejam abundantes, sejam criativos, mas essencialmente sejam ótimos profissionais que não só precisam de conhecer, mas de continuar a aperfeiçoar e continuar a verificar aí os vossos conhecimentos. Da minha parte,
Eu considero que cumprimos aqui o objetivo do nosso encontro de hoje, da comunidade DN e de todos aqueles que, convidados também, quiseram estar connosco e participaram de uma forma tão ativa e interventiva. O meu agradecimento pessoal para os mesmos. Eu acredito neste projeto e acredito que este projeto funciona porque ele é um projeto inclusivo e também é um projeto de complemento de desenvolvimento e formação. Então não é meramente informação, mas sim de desenvolvimento pessoal e profissional, e que ele foi pensado para responder a essa nossa vida ativa e dinâmica de operadores do direito. Da minha parte, eu fico à vossa disposição para que vocês possam me contactar nos canais que já conhecem e também que possam seguir no canal do YouTube e nos outros canais onde eu me faço presente. Da minha parte, muito obrigada, um forte abraço e até ao próximo encontro.